Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Muito bom, gente, muito bom. Então, já quero apresentar ela, uma convidada mais do que especial, Patrícia da Roche. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, ao nosso Masterclass, para fechar com chave de ouro essa turma, essa primeira turma aqui do Experience Makers. E hoje a gente vai explorar mais muito o seu case dentro da Roche. Mas antes, queria que você se apresentasse, contasse um pouco a sua história profissional e por que a tua ligação com o CX, né? Seja bem-vinda, Paty. Bom, antes de mais nada, sim, né? Um super prazer aqui com vocês, muito feliz, muito agradecida pelo convite também. Para mim, realmente é um grande prazer estar aqui falando sobre CX, né? Que para mim não deixa de ser um tema novo. Então, eu vou contar um pouco para vocês também a minha saga nessa jornada toda, mas um tema que eu absolutamente me apaixonei, assim que eu comecei a entender um pouco mais, a estudar um pouco mais e praticar um pouco mais também. Sou a Patrícia Rodolfo, eu brinco que eu sou nascida e criada na indústria farmacêutica. Eu tenho alguns anos de indústria, não vou falar quantos realmente, mas são muitos. São décadas aí. Na verdade, eu comecei muito jovem na indústria, e aí a indústria farmacêutica é uma indústria, não sei quem de vocês, se algum de vocês tem alguma relação com o mercado de saúde ou com a indústria farmacêutica, eu esqueci de perguntar isso para o Léo, mas assim, é uma indústria que vicia, gente, literalmente. Então, eu entrei na indústria em 90 e estou até hoje. Nessas 3 décadas aí, durante 4 anos eu estive fora da indústria, que eu fui me aventurar aí por outros mercados, mas rapidamente eu voltei. Minha área de origem na indústria farmacêutica é a área de BI, de inteligência de mercado. Então eu ocupei todas as posições aí dentro dessa função específica. Fui diretora comercial e diretora de operações de negócio por muitos anos na Pfizer, isso nas últimas, né? Voltei para a Roche desde 2017, porque eu já tive uma vivência lá atrás também com eles, e aí voltei em 17. Voltei com um desafio também nessa área de inteligência, de operações estratégicas, business operation e tudo mais, mas há 2 anos a empresa me convidou, me pediu, na verdade, para que eu assumisse e retomasse os esforços de Customer Experience dentro da organização. Para mim tem sido realmente uma super jornada nesse caminho. Muito bom, Paty. E assim, eu e o Zapata já conhecemos um pouco essa complexidade que é o CX dentro do mercado farmacêutico, mas para a gente começar, você conseguiria compartilhar conosco uma definição de Customer Experience e por que é tão crucial para o sucesso de uma empresa hoje em dia, principalmente no mercado que você atua? Conceitos existem vários. Desde o início, e aí eu preciso fazer um disclaimer aqui, né? A minha paixão de CX começou tendo aulas com o Zapata, tendo ele como um consultor com a gente. Eu tinha esse super desafio na mão de transformar a Roche Farmacêutica numa empresa não centrada em uma empresa centrada no cliente, e eu não sabia por onde começar. Literalmente. Falei, bom, não sei por onde começar, posso ler todos os livros aqui, né? E aí eu fui buscar um expert no mercado, que foi o Zapata, e ele me ajudou muito ao longo do último ano, aí trilhando esse caminho. Então, assim, em termos de conceito, de novo, né? A gente pode pegar num livro aí e ter vários conceitos. Para mim, eu vou falar para mim o que significa, e é como eu venho trabalhando dentro da Roche. Para mim, CX é um conjunto de todas as interações que a gente realiza com o nosso cliente, independente do canal de comunicação que seja, pensando nesse cliente num 360, todo e qualquer tipo de interação que a gente faça com ele, que ele tenha uma percepção de valor agregado, de comunicação fluida e de conectividade com a gente. Pode falar, Itala. Eu tenho uma dúvida já, não sei se você vai trazer mais para frente. A Roche considera o cliente somente o usuário final de medicamento ou os médicos, as farmácias, enfim? Para nós, Itala, paciente, essa é uma grande discussão, né? O Zapata Levou tempo, testemunha, que a gente fez uma super reunião.
para chegar a essa conclusão e saímos da reunião sem a conclusão tomada. Por quê? Mas, enfim, a gente acabou assumindo, né? Para a gente, e aí a indústria farmacêutica como um todo, principalmente as empresas de R&D, né, de Research and Development, são aquelas empresas que fazem desenvolvimento de moléculas e tudo mais, para nós, paciente é propósito. Até porque, de novo, indústria farmacêutica é um mercado super regulado, nós não podemos falar com o paciente final. Né? Diferente de outros países, onde tem muita propaganda de medicamento de prescrição, ou seja, que depende de uma prescrição médica, e que muitas vezes é feito propaganda na TV, Estados Unidos é assim, por exemplo, aqui no Brasil a gente é altamente regulado e nós não podemos fazer isso. Então, mas Patrícia, a Roche não fala com o paciente? Fala, a gente até tem uma área que nós chamamos de PX, que é Patient Experience, mas é muito mais voltado para associações de pacientes, suporte daquele paciente para o uso de uma determinada molécula, de um determinado produto, mas nunca falar com ele diretamente sobre produto, sobre outro tipo de questão que envolva qualquer tipo de coisa comercial. Então, para a gente, paciente é propósito. Quem que é cliente, afinal de contas? Cliente é todo aquele intermediário que está entre nós e esse paciente. Então, aqui a gente tem mercado público, mercado privado. Dentro do mercado público, a gente vai estar falando de hospitais, por exemplo, grandes hospitais. A gente está falando de um Einstein, estamos falando de um Sírio-Libanês, de um HCOR, enfim, toda a rede. As operadoras de saúde também são nossas clientes, porque no final são elas que são os pagadores, né, que a gente chama aqui, que é quem viabiliza o tratamento. E desse lado de cá a gente tem o mercado público, que é o mercado de quem? Do governo. Então, o governo também é cliente para a gente, né? Secretarias de saúde, secretarias de Estado, o Ministério da Saúde, o MOAGE, que a gente chama, né, que são para compras de produtos centralizados. Eu acho que, Léo, só ficou faltando um disclaimer aqui, que eu acho que é uma coisa importante fazer, é o seguinte, Roche Pharma, a gente está falando de uma empresa suíça, centenária no mercado, e que hoje é focada em produtos de alto custo. Então, o que a gente está falando aqui? A gente não está falando da caixinha do medicamento que a gente compra na farmácia. E nesse segmento, a Roche não atua mais. Então, quais são os segmentos que a gente atua? Mercado de oncologia, mercado de doenças raras. Basicamente isso. Oncohemato, oncologia, doenças raras. Então, aqui a gente está falando de produtos de baixo volume e de alto valor agregado. Basicamente. Governo e hospitais são os principais clientes, então, né? Sim. Ou seja, mais complexo ainda, né? Muito mais. Complexo ainda. Aliás, só curiosidade para quem não viu, acabou de sair um filme, Máfia da Dor. Assistam esse filme, porque ele conta um pouco do que a Patrícia acabou de falar lá nos Estados Unidos, que aí você tem uma questão de propaganda de um medicamento que, na teoria, era para uma coisa, levou para outra, e acabou criando lá a história da crise do opionide, lá, enfim. Exatamente. Essas são outras coisas. Mas aqui no Brasil, realmente, bastante regulado. Agora, Pati, deixa eu entender o negócio. Então, falando agora, então, de entendendo esse seu mercado, mais específico, mais direcionado. Quais são os desafios que você, principalmente que você passou e tem passado aí nos últimos meses, de implementar uma cultura de centralidade no cliente, ICX, em um mercado, como você mesmo disse, altamente regulado? Para mim tem uma questão muito forte que são as 6 disciplinas, né? Assim, sem as disciplinas todas integradas, dificilmente você consegue, de fato, ter uma empresa altamente centrada no cliente, né? E cultura está muito ligado, para mim, com, primeiro, entendimento, né, do que é CX no final do dia, mais do que isso, do que é centralidade no cliente. Para mim, ficou muito claro nesses meus 2 anos dentro da Roche, né? E veja que a comunidade de CX na Roche Internacional é muito forte, realmente é muito forte. Até porque hoje o modelo de atuação que nós temos no mercado é um modelo que nós chamamos de outside in, né? Ou seja, toda a organização deveria trabalhar para os inputs que nós recebemos do cliente, que nós recebemos do campo.
Na teoria, é assim que está escrito. Na prática, a gente está aprendendo a fazer isso ainda. Mas quando você tem uma organização que trabalha com esse pilar, dizendo assim, olha, o que o cliente disser, não o que ele disser é o que a gente vai fazer, mas o que ele disser, ele está dando inputs para que a gente revisite e se realinhe, se reajuste para dar uma correta resposta ao mercado, CX é fundamental. E eu vejo, para mim, um dos grandes desafios foi fazer com que a liderança sênior da organização entendesse o que a gente estava falando sobre o que é ser uma empresa centrada no cliente. De fato, e digo que eu acho que ainda não é 100% das pessoas que entenderam, mas para mim, eu acho que esse é o primeiro desafio. Se você não conseguir fazer com que se entenda o conceito, dificilmente depois a gente consegue caminhar nas atividades, nas entregas, vamos dizer assim. E é um grande desafio, né, Paty? É um grande Sem desafio dúvida. mesmo, porque você precisa, de certa forma, falar para as pessoas que isso é importante, mesmo em um mercado, não vou dizer limitado, mas diferente, mais concentrado e, ao mesmo tempo, cheio de regulamentação, cheio de limites. Exatamente. Douglas, pergunte. Ô, Paty, eu estou aqui me corroendo, assim, porque esse desafio gigantesco, até botei no chat ali, estou aqui pensando, né, que vocês estão ali considerando que, por exemplo, tem que se aproximar de quem está no intermédio entre quem de fato está comprando, quem está pagando, né, e quem de fato paga. Então, é como se você tivesse aí dois tipos de clientes diferentes, né? Como é que vocês lidam com isso, assim, quando vai pensar em experiência de cliente, né? Do que vocês estão falando de fato lá dentro da Rocha? Olha, o que acaba acontecendo, Douglas, é que assim, a gente obviamente tem estratégias diferentes por stakeholder. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de hospitais privados, a gente, na verdade, não fala nem muito desse segmento. A gente está lá na Rocha, a gente tem trabalhado muito a questão da conta específica, né? Eu até tinha anotado aqui para dar um exemplo mais para frente, mas acho que cabe aqui. Uma das maneiras que eu fiz, ou pelo menos que eu tenho conduzido e que eu tenho sentido mais resultado, é começar pequeno e fazer pequenos experimentos, para que a gente possa sentir o impacto de fato. Então, por exemplo, quando a gente fala conta, o que é uma conta para mim? É um Einstein, é um Sírio, é um Oswaldo Cruz. Isso é uma conta. Lá dentro dessa conta, eu tenho diferentes stakeholders, eu tenho o médico prescritor, eu tenho a equipe de farmácia, tenho a equipe de compras, aí eu vou ter o CEO, né, o que manda em tudo, vamos dizer assim, tem o corpo clínico, que defende a ciência, que defende o paciente, aí eu vou ter do outro lado o departamento de compras, que puxa preço, que quer a melhor negociação, e do nosso lado eu tenho diferentes pessoas que falam com diferentes stakeholders dentro dessa conta. Você imagina a confusão que é isso. Isso eu estou dizendo para vocês assim, há 2 anos nós mudamos, tá? Há 2 anos atrás, como é que funcionava? Nós tínhamos linhas de produtos para cada tipo de indicação da gente. Por exemplo, tem um produto para um mesmo produto, eu trato câncer de mama, o mesmo produto eu posso tratar pulmão. São várias indicações para um mesmo produto oncológico. Isso pode acontecer. E também tem produtos que só tratam uma única terapia, né? Uma única doença. Mas você imagina essa confusão, né? Cada um falando com um diferente, tal, aquela super confusão. O que a gente fez? A gente falou, não, para tudo, vamos organizar. Vamos olhar a conta como um todo. Então, o que a Roche fez globalmente? Ela colocou uma pessoa para ser o nosso principal ponto de contato dentro dessa conta. Nada mais é do que o bom e velho conceito de Key Account Manager, bem feitinho. E aí, esse Key Account, o que ele vai fazendo? Ele vai dizendo assim, estou com esse desafio, então aqui eu preciso de ajuda. Aqui eu tenho um outro desafio, aqui eu preciso desse recurso. Traz um pessoal da área médica, traz um pessoal de acesso, por exemplo, que lida com os operadores de saúde, né? E o que a gente fez como CX? A gente entrou como apoio desse Key Account, fazendo o quê? Aplicando as metodologias. Então, a gente entrou lá fazendo mapeamento de jornada, né? O Zapata participou com a gente, inclusive, dos mapeamentos. Primeiro a gente fez na Roche. Falou assim, vamos lá, se coloquem no papel do cliente
Que acho que esse é um outro desafio de uma empresa que é totalmente voltada para produto e quer virar uma empresa voltada para o cliente. Dificilmente a gente consegue se colocar no papel do cliente. Então, primeiro fizemos, sentem aqui e pensem como cliente. Fizemos lá o mapeamento. Qual foi a conclusão? Na hora que a gente foi validar isso com o cliente, algumas coisas obviamente bateram, mas veio muita coisa nova. Muita coisa nova. E aí, o papel de pegar todos esses insights e montar o plano de trabalho e montar a estratégia. E aí, o que a gente faz? A gente mensura isso nos diferentes pontos de contato e nos diferentes momentos de relação com esse cliente, na verdade, com esta conta através dos diferentes stakeholders. Parece emaranhado, né? Mas no final dá certo. É um trabalho conjunto, sabe? Não, a gente chegou à conclusão que na indústria não dá, eu não posso, como CX, sentar e desenhar uma estratégia, né? Porque cada conta é de uma maneira, tem uma necessidade diferente. O que funciona igual para todo mundo é o processo de entender, de mapear, de conhecer a fundo o cenário do cliente, de entender quais são os pontos de interação. Isso funciona igual para todo mundo. Agora, a estratégia em si, ela é quase personalizada. Agora, Paty, olha que interessante o que a Dani colocou aqui, né? Ela colocou assim, estou adorando a conversa, Paty, pensando sobre concorrência. Existe nesse mercado, que a Rocha atua, que vocês atuam, caso não, de onde surgiu o desejo de centralidade no cliente? Aí ela explica. Eu acho que sempre é válido ser centrado no cliente, mas com menos concorrência, normalmente a liderança enxerga menos valor, né? Então, e como é que é aí dentro? Né? O que você acha dessa afirmação, dessa pergunta, e como é aí dentro? Baita pergunta legal essa, porque assim, o que acontece? A indústria farmacêutica como um todo, tá? De maneira geral, e isso eu falo de conhecimento, as empresas são product driven, elas são product centric. Por quê? Porque a inovação da indústria farmacêutica, ela está no produto, sempre esteve no produto. Né? Então, o que acontece? As grandes empresas de pesquisa e desenvolvimento, e a Roche é uma delas, ela busca incessantemente criar moléculas cada vez mais inovadoras que ataquem doenças mais complicadas para a humanidade. Então, esse é o foco da indústria de pesquisa. Nesse sentido, qual foi o poder de diferenciação da indústria ao longo dos últimos 50 anos? Tá? Não estou falando de 2, 3 anos, não, 50 anos. Produto. Quem tem o melhor produto, leva a prescrição. Em via de regra, é isso. Isso vale até hoje. Né? Por quê? Porque esse esforço de CX, eu aposto com vocês, aposto que estruturadamente não existe uma outra empresa que esteja fazendo algo tão robusto como a gente faz na Roche. E justamente por isso. Por quê? Entendam quando eu falar isso, né? Mas são margens altas, principalmente em produtos de inovação. Você tem alguns segmentos que é onde a gente tem realmente uma concorrência muito, muito acirrada. Mas, de maneira geral, um produto ou outro, ele sempre vai pelo seu diferencial, né, de produto. Diferente da nossa irmã, que está dentro da mesma casa que a gente, que é a Roche Diagnóstica. A Roche Diagnóstica, ela fornece aparelhos e testes para praticamente todos os laboratórios de análises clínicas e hospitais do Brasil. Aí sim, aqui entra produto com serviço. Tanto que o conceito de CX para eles é muito mais avançado que o nosso. Por quê? Porque a concorrência fez com que eles se preparassem mais e corressem mais atrás disso. Eu acho que é muito nesse sentido também. A Roche, na contramão, o que acontece? Produto, por si só, apesar de super inovadores, como somos, assim, não era mais o suficiente. Por quê? Diferente do passado, e não é problema algum eu falar isso, porque isso é público, nós vivemos até 2000 e diria que até quase 2018, a gente viveu em um blue ocean total, porque nós tínhamos 2 produtos que faziam praticamente 1,5 bi, só 2 produtos, e que não tinham concorrência. Então, assim, foi um período de muita tranquilidade, né, ao longo de 15 anos aí para trás.
E aí vieram os biosimilares. Parênteses, biosimilares é igual genérico, tá? Não é bem igual, mas é como se fosse, vai, faz a leitura como se fosse. E aí mudou tudo, porque aí caiu patente, entra um biosimilar. Entrou um biosimilar, a concorrência está aberta, e é preço. Os nossos produtos, em média, no mundo, eles caíram 80%. Então é mais ou menos isso. E é muito difícil ter defesa de mercado nesse sentido. Que loucura. Agora, o Paty, antes de entrar na próxima pergunta, Dani, faça a sua pergunta. Não, eu perguntei isso, Paty, porque eu trabalho numa indústria petroquímica. Ah, pois é, então. Eu tô adorando. É isso. Não, e porque é isso, assim, o produto pelo produto, olha, e é interessante, né? O nosso slogan deixa eu ver se eu lembro agora de cabeça. O nosso slogan de CX da Global, e a gente repete isso aqui, nós queremos oferecer uma experiência tão inovadora quanto a nossa ciência é. Então, veja que a gente não larga da ciência ali, né? A gente não larga do produto. Sensacional. Mas porque não tem como largar também, né? Não tem, no final do dia é isso. Inovação, Paty, e assim, a inovação do produto. Existe uma questão aqui que, óbvio, quando você fala de produto, você entrega produto, você não precisa pensar muito em serviço. Porque você precisa que o produto funcione. O produto funcionando, óbvio, você precisa ter a distribuição e tal, mas assim, a grosso modo, o importante é o produto funcionar. E nem sou eu que faço a distribuição, né, Léo? Eu tenho uma cadeia de distribuição que recebe para fazer, entendeu? E acabou, e tá com ele. Aí, óbvio, o CX entra com esse desafio, né? Porque quando você trabalha com redes que fazem parte do processo da jornada do seu consumidor, você tem que se preocupar. Aqui a gente tem algumas pessoas que trabalham ou já trabalharam, já passaram pelo iFood. O iFood em si, ele é um intermediário de vários restaurantes. Então, assim, se o cara vai entregar uma pizza e o cara vai, que nem um motoboy magia ali, viajando para o outro lado, a pizza chega toda de um lado, né? Mussarela toda de um lado, a culpa não é do restaurante, é do intermediário. Ou se o cara chega a entregar a pizza, ou aqueles problemas que a gente sempre vê com o cara vai receber. Então, assim, de fato, ele faz parte do restaurante, né? Então, assim, é um desafio. Agora, voltando nessa questão de organização centrada no produto, quais são os pontos chaves para conseguir avançar de maneira consistente e sustentável essa maturidade em CX em uma empresa que é centrada no produto? O que você acha, Paty? Então, eu estava justamente pensando nisso quando você estava elaborando o teu pensamento, né? E eu acho que a gente, de verdade, divide em duas grandes etapas, né? E eu falo isso olhando o meu dia a dia, né? Eu comecei tentando pensar no cliente primeiro. E aí eu percebi o seguinte, que se eu não fizesse um trabalho dentro de casa antes, eu não ia conseguir chegar no cliente, né? Por quê? Porque as barreiras que a gente mesmo coloca para nós mesmos, né? São tão grandes, nós que eu digo organização, né? Não, por que você está fazendo isso? Onde é que você vai? De que jeito? Tá? Então, o que a gente fez? A gente deu um passo para trás e a gente aplicou uma ferramenta que é o assessment de maturidade. Quem não fez ainda, eu mais do que recomendo, porque, de verdade, foi o que colocou luz sobre uma série de assuntos que as pessoas nem sabem que isso, muitas vezes, as pessoas nem sabem que isso faz parte de uma cultura centrada no cliente, que um processo específico está tão embebido num cliente. Então, a gente rodou o assessment e, sem dúvida, eu acho que ele é um grande impulsionador para que as coisas avancem. Outra coisa por exemplo, e aí, de novo, na minha vivência, rodamos o assessment. Não dá para atacar tudo de uma vez, senão a gente fica louca e não consegue andar, não consegue mover. Em uma organização como nós somos hoje, vocês imaginem uma organização suíça, o suíço ele é polite, ele é super nice, tanto que a gente tem um apelidinho carinhoso interno que é Roche Nice, né? A gente luta contra a nossa cultura de ser Roche Nice, que é a gente aprender a dar feedback direto, entendeu? Falar, olha, o que não está legal a gente tem que mudar, tal. Mas isso vem do suíço, não é uma crítica, é um fato.
Vocês imaginem pegar tudo isso e falar assim, olha, apesar da gente achar que a gente é muito centrado no cliente, a gente está num nível de maturidade inicial em termos de centralidade no cliente. Aí você causa aquele furor, né, no primeiro momento, aí você guarda esse resultado, você pega dali o que de fato você sabe, obviamente você acredita, né, com base na tua experiência, na tua leitura de cenário e tudo mais, que é o que vai dar mais impacto. Onde que você vai, o que você vai atuar ali que vai dar mais impacto? No meu caso, por exemplo, a escolha que eu fiz, porque a gente não ia conseguir avançar com tudo, a escolha que eu fiz foi implementar um bom programa de VOC, de VOC. Por quê? Porque com um bom programa de VOC, você automaticamente mostra resultados. Você mostra onde estão os buracos da coisa, né? Foi a minha escolha. Poderia ter escolhido uma outra coisa, mas a minha escolha foi essa. E a gente está avançando nisso. A gente implementou o Qualtrics, que é uma escolha global, e estamos avançando. Ainda não estamos colhendo resultados de fato a ponto de poder gerar insights. A gente ainda está na estruturação e implementação de tudo. Mas a gente vai fechar todas as pontas de interação do cliente com a Roche e da Roche com o cliente através do programa VOC. Olha que interessante, Paty. Eu tenho acompanhado bastante você, né, nesse processo, há 1 ano e meio que você começou a enfrentar, e óbvio, algumas lideranças, mudanças em lideranças, isso afeta, porque quando a liderança apoia é um caminho, quando não apoia é outro caminho, mas você sempre teve uma questão muito da sua equipe do Learning by Doing, né? Quais as armadilhas e distrações que podem, de fato, impedir o avanço de qualquer estratégia de CX já definida? E como conseguimos isso fazer aplicando o Learn by Doing, né? Executando o mão na massa? Então, eu acho que é quando você tem uma visão de curto prazo. E essa foi uma armadilha que, na verdade, não foi, mas que é uma armadilha que eu tenho que ficar muito atenta o tempo todo na Roche. Nós implementávamos falando isso e eu acabei mudando de assunto. Mas, assim, a Roche é uma empresa suíça que há 2 anos implementou, na verdade, há 3 anos, vem fazendo uma transformação organizacional e implementou toda uma cultura ágil na organização. Então, hoje a gente não trabalha mais por estruturas fixas, a gente trabalha por squads, grupos de trabalho, né? A gente se une para um projeto específico e se separa. Junta de novo, faz uma outra coisa, separa. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. E com um objetivo de 1 ano, porém com entregas a cada 90 dias. Então, para mim, é uma super armadilha a gente querer... Primeiro, a gente não setar direito a expectativa, né? Acho que esse é um ponto super importante, porque se você não seta a expectativa, provavelmente a exigência de resultado de curto prazo, onde não é viável o curto prazo, vai acontecer. Quando o resultado no curto prazo de algo que não é de curto prazo não vem, perde-se a credibilidade na história toda. Então, para mim, é uma super... Tanto que eu brinco, né? Eu falo, olha, o programa que a gente desenvolveu com o Zapata, e ele sempre falou isso desde o início, é um programa com base no assessment que nós fizemos, é um programa para um desenvolvimento de 5 a 6 anos. Não é de curto prazo. Eu falo que as empresas não dormem descentradas e acordam centradas. Não é assim que acontece. Então, quando eu falo isso, alguns arregalam o olho, assim. Mas, assim, é verdade, né? De fato é isso. Se a gente não fizer o arroz com feijão direitinho todo dia, no que precisa ser feito, não é com um passe de mágica que as coisas se transformam. E, de novo, né, naquele quebra-cabeça, né? Não adianta só eu mexer em processo se eu não mexer em cultura. Não adianta eu não mexer em governança se eu não mexer em compreensão. E por aí vai. Não, e tem mais um fator, que é o fator do networking, né? Porque isso é importante. Sim. Também você fator esse processo. Então, assim, a estratégia não se faz sozinha, né? É preciso desse apoio da liderança e até de outras áreas, estratégias da empresa. Como esse poder de conexão tem uma conexão de acelerar na implementação através da estratégia de CX, né? Como o poder network pode ajudar tudo isso? Você consegue compartilhar um pouco do case que você teve aí na Roche? Então, para mim, de novo, né? Eu não tenho muito como buscar na indústria farmacêutica esses bons benchmarks.
Então, o que a gente acaba fazendo? A gente se baseia muito nas outras afiliadas, né? E junto com essa transformação toda ágil que a gente fez na organização, emergiu muito essa questão de networking, da gente se conectar em rede e trocar. Desculpa, é a Roche dos outros países, né? Então, eu me conecto muito com a Roche da Alemanha, na França, em Portugal, nos maiores, né, Itália, UK, e por aí vai, América Latina, tal. E isso veio muito forte, essa necessidade e esse apoio de conexão, né? Então, nós hoje, dentro da organização, acho que isso é uma coisa muito legal. A gente tem liberdade de chamar qualquer pessoa que você queira para uma conversa no chat. Você manda lá uma mensagem e fala: oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia, eu lidero a área de CX aqui no Brasil. Eu queria muito marcar um check-in com você para falar do assunto X. Pronto. Então, essa troca, a gente se alimenta muito. E nessa troca, eu descobri, acho que esse é um case que super vale, por isso que, obviamente, assim, empresas e empresas e tudo mais, mas eu descobri um brasileiro lá na França que conhece demais de VOC, muito, e ele veio bater, a gente participou de uma reunião juntos, depois ele me chamou, ele falou assim: Paty, eu queria conversar com você. Eu falei: claro, né? Um menino, gente, 23 anos, bateu na minha porta, fez assim: olha, eu sou líder de VOC aqui para a Roche França, eu queria muito ajudar você a implementar aí no Brasil. E aí a gente fez um instrumento que a gente tem aqui, né? A gente fez um special assignment. Ele fica lá na França, mas ele está me ajudando a implementar o Qualtrics aqui no Brasil. Então, ele implementa lá, eu implemento aqui. Eu falo que eu vou na sombra dele. E a gente ganha muito tempo. Provavelmente, se não fosse isso, se não fosse esse poder de conexão, óbvio, foi dentro da Roche? Foi. Poderia ser de uma outra empresa qualquer. Isso aqui que a gente está fazendo, né? Obviamente, vocês estão num módulo de um curso, mas não deixa de ser uma networking, né? Não deixa de ser uma troca de experiência, de vivências. E eu acho que isso acelera demais o processo. E é muito legal isso, Paty. E eu falo isso ao longo do curso, né? A gente está chegando no final do curso, mas eu sempre falei para todo mundo: tem os encontros presenciais, tem o ao vivo, se conectem. Aqui a gente tem muitos cases aqui para serem compartilhados, né? Paty, a Pri fez uma pergunta aqui. Você poderia contar um pouco de como é que é a sua estrutura de equipe? Eu também contextualizar. Tem muitas pessoas que trabalham em grandes empresas aqui que têm estruturas complexas, né? Então, vamos lá, gente. O Zapata já deu risada. Porque hoje sou eu e eu. Né? Mas por quê? Vamos lá, tem uma razão para isso. De novo, né? Aqui eu só fico com a parte conceitual de CX. Não sou eu que operacionalizo as estratégias, né? Então, não sou eu, por exemplo, o time de atendimento, existe uma equipe, numa diretoria, que só cuida do atendimento dos nossos clientes. Existe um time de campo que só faz isso também. Então, assim, eu cuido do conceito, eu brinco que eu faço o shape, né, de CX na empresa, mas eu não operacionalizo. Por exemplo, eventos, né? Eventos que são os grandes congressos médicos e os eventos de educação científica que a gente patrocina e tudo. Vira e mexe, o pessoal me procura e fala: Paty, você ajuda a gente a montar uma jornada, porque a gente quer uma experiência. Eu falei: gente, vocês querem uma experiência, vocês têm que montar, né? Assim, eu ajudo você, não vou montar o evento para vocês. Eu ajudo dizendo assim: olha, não esqueçam disso, vocês têm que fazer um preparo, né? Prepara antes, depois faz uma outra uma interação estruturada aqui, depois captura a percepção ali. Mas assim, então por isso que eu sou sozinha. E eu optei por ser sozinha justamente porque, primeiro, porque eu me conecto com a empresa inteira. Então, hoje eu tenho 3, o que a gente chama, né, de work packages em andamento, onde eu tenho 3 times diferentes trabalhando comigo. Eu recruto as pessoas das outras áreas para os projetos específicos que a gente vai tocar. E eu tenho um grupo que eu chamo, que é o nosso grupo de CX, é como se fosse um grupo de embaixadores dentro da empresa, que são essas pessoas que vão, exatamente,
são essas pessoas que vão me ajudando a fazer a implementação das coisas nas áreas específicas. Mas deixa eu então, só pegar um gancho, Paty, claro, sem claro. o teu raciocínio. Pegando esse conceito aí desses embaixadores, como você falou, eles foram escolhidos por você falou, ó, vem cá, escolheu as pessoas, eles têm essa noção desse papel ou é mais uma coisa sua que você falou, ó, tem o João ali que ele vai me ajudar. No meu grupo eu coloco ele como embaixador, mas ele não sabe. Como é que é essa relação? Não. Na verdade, assim, o que eu fiz no primeiro momento? Como não existia esse conceito de CX na empresa, eu não podia esperar que a organização se dissesse assim, não, vamos montar. Não. Então, o que eu fiz? Eu mapeei todas as áreas que são customer facing. Todas. Então, assim, vendas é customer facing? É. O time que tá em campo fazendo a promoção, que faz a promoção da demanda desse produto no mercado, é customer facing. A gente tem um time de 90 pessoas em campo fazendo esse trabalho focado nas contas, no mercado público, mercado privado e tudo mais. A gente tem, por exemplo, tem uma pessoa de produto que senta dentro do grupo de CX, tem uma pessoa de digital. Por quê? Porque a gente tem trabalhado muito forte o conceito de omnichannel. A experiência ela está embebida em toda e qualquer tipo de interação desse cliente com a Roche. E existe uma ambição de sermos mais digitais. Justamente por isso, nós temos 90 pessoas, nós reduzimos mais da metade do nosso time em campo. Por que a gente reduziu? Porque a gente mudou o modelo operacional. Então, hoje, nós não atendemos todos os clientes fisicamente, muitos a gente atende virtualmente, e por isso que o Omnichannel é tão importante para a gente. Então, eu fiz esse mapeamento de quem seriam essas áreas, e aí eu convidei essas pessoas, uma pessoa de cada área, e obviamente sempre alinhando com o gestor da área, né, quem ele achava que era mais indicado para aquele grupo de discussão, e esse embaixador ele passa a ser não só para a gente, uma pessoa que traz a visão da área, mas mais do que isso, ele leva tudo o que está sendo discutido, principalmente os projetos que vão ser implementados. Então, não é as ações que a gente faz, não é uma ação de CX, até porque eu falo que CX não tem área de CX, né? CX é de todo mundo, porque se tem alguém que não faz CX na organização, tá perdido, né? Tá errado. Então, é um pouco de como a gente atua. E eu optei por fazer isso até para não absorver uma atividade uma atividade operacional de CX que, de fato, eu não daria conta nesse momento. O VOC, sim. A parte de VOC a gente operacionaliza toda. Mas muito, muito bom, Paty. Muito, muito complexo, né? No final das contas, complexo. Agora, vamos para a gente já entrar na parte mais final aqui. Para a gente concluir, né? Que conselho você conseguiria dar para os profissionais que estão aqui e que buscam aprimorar as estratégias de CX em suas organizações, considerando aí a sua experiência e trajetória e todos esses perrengues que você tem passado aí dentro da Roche? O que você consegue compartilhar de grandes insights, assim? Olha, eu acho que o primeiro deles é, de fato, se apoiar em conceitos. E não é se apoiar em conceitos na perspectiva de fazer uma repetição de conceito. Não é isso. Mas, assim, as metodologias e os conceitos, é isso que vai dar sustentabilidade para todo o restante. Então, ter um bom conhecimento e uma boa base conceitual de mapeamento de jornada, de personas, de cenários, de VOC, enfim, né, de melhoria de jornada e tudo mais, é isso que dá a credibilidade para depois você conseguir implementar as outras coisas. A segunda coisa, para mim, eu acho que é justamente essa questão dos embaixadores. Não acho que a pessoa responsável por CX, ela deveria ser sozinha na empresa, ou pelo menos ser responsável por mover a companhia como um todo. O fato de você ter esses embaixadores ajuda muito, acelera muito o processo. Então, eu super recomendo, e também recomendo, de vez em quando, trocar as pessoas.
Porque se você também percebe que aquela pessoa já não está muito afim, troca. Porque senão também você vai viciando, e aí a pessoa vai por obrigação, já não ajuda também. Então, troque. E o último conselho, se eu puder dar uma dica, né, começa pequeno. Faz uma coisa do começo, meio, sabe, do início, meio ao final. Mostrar resultado. Pelo menos isso é o que eu tenho visto de mais, principalmente em organizações que estão muito ávidas a ver resultado rápido. Então, escolhe algo pequeno, que tenha impacto, e que vai ajudar vocês no passo seguinte que vocês vão dar. Isso é importante. Zapata, quer fazer uma pergunta aqui para a Paty, visto todo o processo que você fez com ela ao longo desse 1 ano e meio, vai praticamente. E quem tiver mais perguntas, mandem aqui no chat também, ou levantem a mão, fiquem à vontade. Vamos aproveitar ao máximo a nossa querida convidada aqui. Primeiro, obrigado, Paty, pela presença aqui, uma baita parceria que a gente sempre teve. Ela até estava comentando uma curiosidade que ela quase não me encontrou. Eu nem lembro por quê, troquei de e-mail, não sei, mas ainda bem que a gente se conectou e daí fluiu muito bem. Eu cacei o Zapata, literalmente, gente, vocês não estão entendendo. E uma coisa importante que ela falou, e eu acho que talvez não tenha passado batido para vocês. Teve um momento no início do papo de hoje que ela diferenciou claramente o que é CX e o que é centralidade no cliente. Ela é a pessoa que mais entende isso de todos os clientes que a Kentricus já teve. E isso foi fundamental, porque geralmente, quando um líder entra nessa onda de CX, esse líder quer logo que saia review favorável, que as pessoas vomitem elogio pelo corredor e tal. E não é assim, ainda mais numa empresa grande e complexa. Então, onde eu quero... aliás, a pergunta que eu queria te fazer, Paty, para ilustrar para eles, é como que você percebe a empresa, se eles já estão entendendo o que é centralidade, ou se ainda é só você que manja o que é isso e todo mundo está querendo abraçar a árvore por aí? Olha, é um pouco de insistência, porque assim, para quem não é da área, não é fácil. Quer dizer, é muito fácil, mas quando você pega, porque até você entender a lógica, as pessoas misturam tudo. E mais, né? Eu esqueci de falar isso. Lá na Roche, o que acontece? A única métrica que era mensurada até então era a NPS. NPS para tudo. Abria a boca, mensurava a NPS. Eu falei, gente, não é assim. NPS não é para isso. Mas, de novo, não adianta, tá? Eu passei 2 anos falando, continua fazendo NPS. Então, onde que muda? Muda quando você entra com uma coisa mais robusta e fala assim, olha, eu também uso a bandeira da Global, viu? A bandeira Global ajuda. Só que é um projeto da Global, tem que ser assim. É assim que vai ser. Então, NPS também tem, mas tem que ser SAT, tem o CES, tem outras coisas. Mas é da Global. Se é da Global, tem que fazer, né? Esse é o benefício das multinacionais, onde a gente pode botar a culpa na Global. Mas, eu acho que é muito de percepção, sabe, Zapata? Não tem fórmula mágica para isso. É muito nas conexões que você faz, é muito, de novo, nessas conversas com os embaixadores, de fazer com que essas pessoas entendam aquilo que você está falando e elas ajudem você a replicar dentro da empresa. De novo, não é uma pessoa que vai fazer uma empresa virar centrada no cliente. Não faz. Não faz. Se não for uma força conjunta, e principalmente quando isso não é top-down, ou seja, não é o CEO que acredita veemente nisso e que entende isso, quando o movimento é de baixo para cima, é muito mais complicado, é muito mais desafiador. Por isso que você precisa ter mais gente te ajudando a mover a montanha, né? Muito bom. Ítala, pergunte, Ítala. Sou muito interessada nessa área, porque eu trabalho há 12 anos aí envolvida no mercado farmacêutico, então minha pergunta para você é, sendo uma empresa de sucesso super consolidado, focada em produto, por que fazer CX se você nem tem concorrência
Porque você não tem, tá? Eu nem tenho dinheiro e eu aposto que você não tem concorrente que está fazendo CX. Por que fazer? O que te motivou a querer fazer? Na verdade, por sustentação. É sustentabilidade de negócio. Essa é a questão. Eu acho que aqui vale um outro conceito que provavelmente o Zapata já passou para vocês, né? Que é assim, diversas experiências positivas geram engajamento, não o contrário. Engagement você consegue quando você tem uma série de boas experiências, isso tudo vai gerando como se fosse um cofrinho, né? Vai gerando, e aí você engajou com a marca, falou, puxa, é com você que eu quero ir. E, na verdade, a gente tem concorrência, sim. A gente disputa de produto para produto, na verdade, muito mais do que de empresa para empresa, né? Porque é muito cabeça, é muito produto com produto. Então, os produtos hoje em dia, eles não têm mais já um grande diferencial entre si. Por isso que é tão importante o diferencial estar onde? No relacionamento além do produto, no serviço além do produto, que é justamente onde a gente vai conseguir garantir sustentabilidade de relacionamento. É muito do que eu falo para o time todo. Não adianta você, o time de campo, por exemplo, mas eu fiz um evento, o evento foi ótimo. Não, beleza, você fez, mas você entendeu o que você está endereçando com aquele evento? Você entendeu o ponto de dor que você endereçou? Você resolveu o ponto de dor, seja um evento, seja o que for, projeto que for. Porque se você não endereçou, não tem sustentabilidade isso depois. Então, acho que é um pouco, essa é a razão, é a gente buscar mais sustentabilidade na relação com o cliente. Perfeito, obrigada. Ser sustentável é o grande desafio das empresas, com todo esse cenário que a gente está vivendo, com o consumidor mais empoderado, mudando a todo instante, o concorrente a um clique de distância, é óbvio. De novo, o mercado farmacêutico tem uma particularidade, mais especificidade, mas, de fato, essa questão ela é importante. Paty, queria agradecer de coração todo esse conteúdo riquíssimo que você trocou com a gente aqui. A todos eu vou deixar uma palavra final aqui para você deixar um último recado, a última mensagem aqui para todos. Paty, mensagem final aqui para todos. Gente, assim, não desistam, persistam, né? Não, acho que assim, foi muito legal, estou super à disposição, quem quiser trocar mais informação, quem quiser conversar mais, enfim, os meninos têm o meu contato, mas acho que é isso, assim, acho que o resultado é positivo no final, né? A jornada é dura, mas ela é boa no final, então se ajudem, acho que essa é a dica que eu posso dar para vocês, se ajudem. Obrigado a todos, gente. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.